Olá, boa noite. Oi, Keila. Boa noite. Tudo Tudo bem? bom? Consegui. Ah, que maravilha. Então, tá bom. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, Keila, tá bom? Tá Vou falar certo. algumas coisinhas e aí a gente já parte para a nossa conversa, o nosso bate-papo. Né? Vai ser um Maravilha. bate-papo, mais um bate-papo descontraído mesmo, né? Para a gente falar algumas coisinhas a respeito do tema que você conhece tão bem, tá bom? Tá certo. Então tá. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer bastante a sua disponibilidade de vir aqui, né, conversar com a gente e informar, né, as pessoas que têm interesse no tema e tudo mais. A Keila, ela é bióloga e fez mestrado na área de genética, de citogenética mais especificamente, né? E depois, posteriormente, ela enveredou pela carreira de perita criminal, né? E eu não sei, depois, Keila, você fala alguma, se você achar pertinente, você fala mais alguma coisa aí a respeito da sua formação, né? E para complementar exatamente essas informações aí que eu acabei de dizer. Fala um pouquinho depois, como é que você, é, que rumo que você tomou para ir para a perícia criminal, enfim. E antes de eu passar a palavra para você, eu só queria fazer um pequeno adendo aí, um pequeno acréscimo que no final dessa nossa live eu tenho uma pequena surpresa para quem Ai, meu ficar. Deus. Pois é, Boa. vai ser um Audi A4 0 km. Não, brincadeira. Não vai ser, vai Peraí que ser. eu vou pedir pra minha família entrar também. Então, vai ter uma pequena surpresa aí, envolvendo inclusive a Keila. Para quem permanecer até o final, de repente pode ser uma coisa interessante. Então é isso daí mesmo. Keila, a palavra é sua. Se você quiser falar alguma coisa a respeito aí da sua formação, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, fique à vontade. Tá certo, vamos lá. Primeiro, eu agradeço muito a oportunidade que você abre na Exxon Cursos para a gente poder falar desse tema. E segundo, que é uma alegria para mim hoje estar aqui. A gente já tinha combinado essa live antes, né? E Sim. aí aconteceram alguns percalços aí no caminho. E eu fico muito feliz de te ver e poder fazer essa live hoje. Eu fico feliz mesmo, até emocionada, mas enfim, não é essa questão. Vamos voltar a falar aí de forense. Como o Fábio falou, eu sou bióloga de formação, né? Eu fiz ciências biológicas como bacharelado. Eu fiz bacharelado e licenciatura em ciências biológicas. E depois eu fiz mestrado em genética e biologia evolutiva e trabalhei um pouquinho também com citogenética de roedores, né? Pequenos mamíferos sul-americanos. Eu comecei a me interessar pela parte forense justamente durante o mestrado, quando eu tive contato com algumas disciplinas, né, voltadas para a área. E eu vi que muito do que eu fazia ali no mestrado poderia ser aplicado para a área forense, e foi aí que eu comecei a me interessar, né? Porque muito do que é utilizado, como a minha formação de geneticista, né? Muito do que é utilizado na área forense, ela vem daquilo que é desenvolvido primeiro em humano, depois nas outras espécies, né? Então acaba sendo adaptado, de certa forma, readequado para a realidade forense. E aí foi nesse momento que eu acabei me interessando. Eu não ingressei diretamente, né, como perita criminal, esse não foi meu primeiro cargo dentro da carreira policial. Eu comecei como papiloscopista policial, que é um cargo que a gente tem aqui em São Paulo. Alguns estados têm também, a Polícia Federal também tem, e é um cargo que é responsável pela identificação humana, né? Pela papiloscopia, ou seja, por impressões digitais, mão, pé, e, enfim, o que é possível fazer a identificação. Então, eu ingressei na polícia através desse cargo. Um tempinho depois eu acabei assumindo o cargo de perita criminal, então eu já trabalho nessa área tem um tempinho. Eu trabalhei em São Paulo, no Núcleo de Crimes contra a Pessoa, fiquei lá bastante tempo também, e hoje eu atuo na área de Guarulhos, que é uma região
aí não atende só Guarulhos, né? A gente atende a macro-região, que vai ali, quem é aqui de São Paulo e conhece a região, vai ali de Santa Isabel até Cajamar, né? Que é a área da macro-região norte. E eu atendo essa área hoje em todas as frentes, né? O que são todas as frentes que a gente chama de clínica geral? Eu atendo hoje todas as naturezas. Então, patrimônio, crimes contra pessoas, acidente de trânsito. Então, hoje a gente faz esse feijão com arroz. Mas a gente acaba trabalhando com várias vertentes, né, das ciências forenses nessa área. Beleza. Essa é a minha história. Tá. Vamos falar um pouquinho também a respeito da mistura desse feijão com arroz aí, que também é uma coisa interessante, que é, né, na verdade, o nosso tema aqui, né, é o tempero especial aí das suas atividades, e que muita gente tem interesse, né, aliás, tem muita gente que tem interesse nessa área de forense. Eu que sou professor e por muito tempo conversando com os alunos, muita gente vinha me perguntar, eu que sou professor de genética, muita gente queria saber a respeito de genética na área forense e tudo mais, né? E assim, tem gente que não está muito familiarizado com o tema e que pode estar assistindo a gente agora. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do significado da palavra forense, né? Porque a gente escuta muito falar genética forense, biologia forense, psicologia forense, vai por aí afora, né? E o que significa especificamente esse tema, essa palavra, forense? Tá. A forense, a palavra em si, quer dizer aquilo que vem antes do fórum, aquilo que vem antes do julgamento, aquilo que vem antes do trabalho do judiciário. Então, tudo que é feito, todas as atividades que são feitas para auxiliar o judiciário, auxiliar os tribunais em algum processo decisório, ele recebe essa denominação, né, forense. Todas as atividades que auxiliam os tribunais em alguma decisão, elas vão receber esse adjetivo aí do lado, que é forense. Então, são as atividades que antecedem ao fórum, né, a atividade do fórum. Ah, entendi. Seriam, então, atividades que dão um apoio para o processo de justiça como um todo. Isso, entendi. Exatamente. E, então, a ciência forense, ela atuaria exatamente nesse apoio aí. A ciência. Isso, ciência forense. Isso, ciência, que palavra maravilhosa, né? Nos tempos de hoje brilha os olhos, só a ciência. Mas sim, as ciências forenses, né, no geral, elas são todas as ciências que dão subsídio para decisões em casos diversos, né? Não são só casos criminais, os casos civis também fazem uso de ciências forenses. No meu caso, a gente trabalha com atividade criminal, então a gente utiliza todas essas esferas de conhecimento aplicados à esfera forense, que é para auxiliar essa tomada de decisão. E aí, o céu é o limite. Qualquer, né, ciência tem aí um potencial de ser aplicado à análise forense, e aí depende do propósito. A gente tem hoje uma atuação muito grande na parte criminal, tá? Que é onde ali eu trabalho. A gente tem muita atuação da biologia, né? Da biologia forense. Então, tem várias áreas da biologia, subtemas aí da biologia que eles entram, né? Para esse assessoramento. A gente tem a área de química forense, que também é bastante interessante, é um campo bem amplo de atuação, precisa muito de gente qualificada nessa área. A área de física forense também utiliza. Tem a parte de engenharia, né, que está um pouco relacionada com física, mas é um setor específico que trabalha com a parte de patologias, de crimes ambientais, patologias de estruturas, né, e crimes ambientais. Tem a parte de toxicologia forense, que hoje é bem requisitada, principalmente no que diz respeito à análise de entorpecente que a gente tem em circulação, e isso tem um componente no Código Penal que fala o que é e o que não é. Isso vai implicar se, de repente, a pessoa que está com aquilo ela vai ser presa ou não. Então, é uma área bem importante, essa parte de toxicologia. Tem a parte de toxicologia que é aplicada à análise em vivos, né, que seria embriaguez ao volante, que também tem uma implicação
no Código Penal. Então, todas essas áreas de ciências forenses, elas são bem específicas, necessita de pessoas muito qualificadas nessas áreas, para que a gente possa dar esse suporte para os processos, né, da parte do judiciário. Bacana. Quer dizer, existem diversas frentes, né? De qualquer maneira, essas frentes elas trabalham com um método científico aplicado à resolução de casos que estão ali tentando ser resolvidos no contexto do judiciário. Então, qualquer tipo de atividade que use o método científico para dar suporte é considerado uma ciência forense. Exatamente. E aí vai de engenharia até biologia, passando pela psicologia e vai por aí afora. Até computação forense, né? Eu andei dando uma olhada esses dias, até a área de TI aí, voltada para computação, existe também uma aplicação nessa área forense. Seria, então, aquela coisa da investigação, independente da ferramenta que você use, mas é meio que aquela coisa do CSI, né? Ou será meio que a coisa do CSI sem modificar e CSI sai todo mundo limpinho, em 50 minutos resolver o crime, alegria de viver, né? Mas a ideia é mais ou menos essa, sim. O que você falou aí de TI, informática, é uma área que tem crescido bastante, principalmente com cada hora uma novidade, com golpes diferentes, com formas diferentes de acessar os dispositivos. Informática é uma área que está mutando muito e precisa também de gente, porque quanto mais a gente usa, né, esse recurso, essa ferramenta eletrônica, mais acaba precisando de perícia específica para essas áreas, né? Sempre tem um golpe novo aí acontecendo. Entendi. Quer dizer, o que não falta é gente querendo burlar a lei. Não significa necessariamente que tá matando alguém, mas tá fazendo alguma coisa errada. E aí, para resolver e para ajudar as coisas a entrarem no eixo novamente, você precisa ter um profissional que saiba lidar, né, com a metodologia específica e tudo mais. E aí a gente já entra num outro assunto, que é exatamente o trabalho do perito criminal, não é? E o perito criminal, ele, obviamente, dependendo da área que ele tenha a formação, né, ele vai ter um papel diferente, né? E que tipo... Qual que é, assim, de uma maneira geral, qual que seria o papel do perito criminal, né, nesse contexto da área forense? Tá. De modo geral, a atuação do perito criminal é em local de crime. Então, a função do perito, da perícia em si recebeu a requisição de um local de crime, o perito atende esse local de crime, ele faz um levantamento desses vestígios, né, com o auxílio do fotógrafo técnico pericial, que hoje em São Paulo é quem compõe a equipe, nós trabalhamos com o perito e um fotógrafo durante o atendimento. Então, a função da equipe pericial é essa, é ir ao local de crime, coletar os vestígios, analisar esses vestígios, né? E o final do trabalho do perito é a redação de um laudo técnico pericial. Então, basicamente, isso é o que todo mundo vai fazer. Então, quem atende local de crime hoje em São Paulo vai seguir esses procedimentos. O que muda um pouquinho é o que cada um vai fazer no seu departamento. Hoje em São Paulo, assim, na capital, a gente tem a divisão por núcleos e algumas equipes diárias e equipes especializadas. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma equipe de crimes contra a pessoa, uma equipe de crimes contra o patrimônio, uma equipe de informática, de entorpecente, e assim sucessivamente. Isso aqui funciona para a capital. Quando a gente vai para a macro-região e para cidades do interior, a gente tem o que a gente chama de equipe clínica geral, que é quem vai atender todas essas naturezas. Então, a gente tem essa divisão, né? Em São Paulo, a gente tem a coisa um pouquinho mais separada, e aí nessas outras regiões a gente tem
perito vai atender tudo, e aí é sempre esse procedimento. Fazer o levantamento dos vestígios na cena do crime, analisar esses vestígios, qual é a relação desse material que foi coletado com a cena de crime, e o trabalho final é dar a materialidade e a autoria, né? O que é dar a materialidade? É dizer como que aquele crime aconteceu, né? Quais ferramentas foram utilizadas, onde, como, por quê, quem são as pessoas envolvidas, e dar a autoria também quando isso é possível, né? Identificar quem fez, quem são as pessoas envolvidas, quem é a vítima, quem são as testemunhas, o autor propriamente dito. Então a gente tem essas funções no local de crime. Entendi. O pessoal que está assistindo a gente, pode ficar à vontade. Eu sei que vocês estão morrendo de vontade de fazer 50 milhões de perguntas, né? Se vocês quiserem, podem ir colocando aí. À medida em que eu for lendo e eu ver que a pergunta é pertinente para o assunto específico, eu boto ela na roda, né? E se quiser também deixar a pergunta para fazer no final, fica à vontade, tá? Bom, então você falou do papel do perito, e um local, para ele se tornar um local de interesse pericial, é um local... O que define, né, um local como sendo um local de interesse pericial? É claro que vai depender aí muito do tipo de crime, né? Isso. A perícia criminal, ela é uma perícia do Estado. Então, quem vai fazer isso é o Estado. A perícia criminal é do Estado. A civil pode ser um perito particular, a gente pode até falar disso mais para o final. Mas aconteceu um crime, o Estado é notificado, né? A delegacia, uma força policial, ela é informada daquele crime. Então, aconteceu o crime, esse crime deixou vestígios, aí a perícia é acionada, a perícia atua. Isso quem diz pra gente que deve ser feito, porque está tudo combinado, é no Código de Processo Penal. Então, lá existem dezenas de artigos dizendo como que vai ser, desde como vai ser reconhecido um local de crime, o que ele precisa ter para ser um local de crime, quem pode entrar nesse local de crime, quais as pessoas que são acionadas, quem é responsável por guardar aquele local para que ninguém entre, né? Isso a gente chama de preservação de local. Como que esses vestígios, quando identificados, como que eles devem ser tratados, coletados, guardados, manipulados, né? Manipulados no sentido de análise, e isso a gente vai chamar de cadeia de custódia. Então, tudo que o perito vai fazer, né, na sua tarefa no local de crime, tudo isso está combinado no Código de Processo Penal. Então, existem vários artigos que a gente segue esses artigos para dar a idoneidade da prova, né? O que é a idoneidade da prova? É garantir que aquela prova, aquele vestígio que foi coletado no local, é o mesmo vestígio que está sendo apresentado para o juiz daqui a um tempo, lá na audiência em que ele vai definir o que vai ser feito, né? Então, essa é a função aí nossa dentro do local de crime. Quem vai definir quem aciona, quem vai ou quem deixa de ir é dentro do Código de Processo Penal. A Lei de Praxedes está fazendo uma pergunta aqui, que é a seguinte: que tipo de formação tem que ter a pessoa para ser perita criminal? Tem muita gente que acha interessante e tudo mais. Pode ser a pessoa tem que ter obrigatoriamente nível superior, tem que ter graduação em alguma área, pode ser, não precisa ter necessariamente uma formação em algum curso superior, e obviamente não basta só ter a formação em algum curso de graduação, tem que ter alguma formação específica, né, direcionada para a perícia criminal, um curso de formação para perito, é isso, não é? Mais ou menos, é quase isso. Pela lei tem que ser formado no ensino superior, que também está escrito no Código de Processo Penal. Então lá fala que a exigência é nível superior completo. O que existe é que cada estado tem a liberdade de definir quais são as graduações que ele vai aceitar ou não. E aí a pessoa que está interessada em prestar um concurso de perito para o estado que seja, é interessante que ela observe os editais anteriores e veja quais carreiras aquele estado aceitou no concurso anterior. Não necessariamente ele vai solicitar aquelas carreiras no próximo concurso,
mas existe ali um rol de graduações que a grande maioria aceita ou a possibilidade que o determinado estado aceite no próximo certame. A grande maioria pede que seja um curso de 4 anos, né, que é um curso de 4 anos para bacharelado. Alguns pedem ou tiram a licenciatura ali do seu edital. É importante quem vai prestar o concurso leia o edital, fique atento à carreira, se ela está lá ou não, porque não adianta prestar o concurso e na hora de entregar a documentação você não conseguir comprovar a sua formação, ainda que você comprove que é ensino superior, o que vale é o que está no edital. Se a sua carreira não estiver no edital, aí não adianta. A outra pergunta é curso que você falou, curso de perícia criminal, né? Aproveitando, já que a gente está falando de curso de graduação, tem curso de graduação que é específico de perícia, não é? A pessoa se forma perito criminal. Então, eu andei vendo algumas coisas aí de curso, acho que talvez tenha sido de graduação, especialização, não me recordo. Esses cursos não são aceitos para concursos de perito criminal. Eles são, é claro que é interessante fazer, quem tem interesse e tudo mais, como uma especialização. Mas cursos de perícia criminal a gente não tem aqui autorizado pelo MEC e que seja válido para os concursos. Então, isso tem sido perguntas recorrentes. Eu tenho alguns colegas que eles comentam mais sobre concurso, né, no Instagram, na internet, e eles têm recebido com muita frequência esse tipo de questionamento. Esses cursos eles não têm validade para concurso. Então, o que a gente, sugere, se for do interesse da pessoa, é que ela busque talvez uma graduação que se encaixe no perfil dela, obviamente, né, porque não adianta ela cursar uma coisa que ela não gosta só para fazer o curso de perito criminal. Tem espaço para todo mundo. Então, o que a gente sugere é que a pessoa tente buscar ali os cursos que são mais frequentes, né, para que ela tenha mais chance para prestar o concurso para perito criminal, que é obrigatório. Para perito criminal é obrigatório o concurso. Tá. Então, digamos que a gente tem uma situação de um concurso para químico forense. Bom, a primeira coisa é que a pessoa tem que ser químico, certo? Tem que ter graduação em química, é o que se espera, né? Então aí a pessoa vai fazer uma prova, né? Digamos que seja um concurso, obviamente é um concurso público e tem concorrência, então aí a pessoa vai ter que estudar toda uma série de coisas que tem a ver com perícia, né? A pessoa não tem obrigatoriamente que ser, né, um perito já saído da graduação, mas ele tem que ler aquele assunto e tem que dominar pelo menos um mínimo para fazer aquela prova, certo? Certo. Sim, fez o curso, sim. Digamos que ele tenha atingido a pontuação e passou. Depois que ele entra, aí tem a formação específica, não tem? Tem uma formação que esse químico forense, que ele chegou ali sabendo pelo menos um mínimo da área forense, da área de química forense, mas ele vai ter uma formação específica daquilo ali, não é? E essa formação específica, ela dura quanto tempo? Como é que é? Quem é que oferece essa formação específica para cada uma dessas áreas? Depois que é aprovado no certame, que é chamado, nomeado, né, que a gente fala que é a nomeação, aí passa por um curso de formação na academia de polícia. Esse curso ele pode ter uma duração variável, de alguns anos para cá ele tem durado de 4, 5 meses, que para muita gente é quase uma vida inteira, porque ele é bem puxado, é um curso bem que exige muito do candidato. E aí esse curso de formação ele tem ele é visto como eliminatório, né? Depois que a pessoa passa, classifica na prova objetiva, alguns ainda tem, São Paulo não tem mais, mas alguns estados ainda tem teste físico, teste psicológico, tem prova de dissertativa, então alguns cursos têm algumas
alguns estados têm essas etapas, a gente tem outras etapas, né? Mas enfim, depois que a pessoa é aprovada em todas essas etapas, ela vai para o curso de formação. Nesse curso de formação, ela também é submetida a avaliações, é oferecido pela Academia de Polícia, como eu falei, e ao final do curso, ela vai ter uma classificação e por essa classificação ela vai escolher o posto de trabalho dela. Então, também é importante por conta disso. A grande maioria dos estados funciona dessa maneira. Mas lá a gente recebe uma formação específica para perícia criminal. Então a gente vai aprender como que toda a teoria, né, de criminalística e tudo mais, mas a gente vai aprender como que se entra no local de crime, como que se procura vestígios, como que você toma cuidado para não contaminar uma cena, como que você coleta, como que armazena até chegar no laboratório, como que isso vai ser analisado, né? Por mais que os peritos que atendam no plantão, né, que atendam na rua, não façam as análises, a gente tem que aprender a coletar para não contaminar essa análise para o colega que vai analisar no laboratório. Feito isso, a gente aprende também o que é um laudo pericial, como que ele deve ser redigido, como que ele vai ser apresentado, o que acontece depois que se solta esse filho no mundo, né? Que a gente até brinca que depois de 10, 15 anos esse adolescente volta para assombrar a gente, e é verdade, né? Tenho até medo dos meus adolescentes. Mas a gente aprende como responder essas demandas do judiciário também, então tem toda uma formação aí ao longo desses 3, 4 meses. Tem as aulas de armamento e tiro, que é o que o pessoal mais gosta, né? É como se fosse o recreio na escola. Tem também essa parte, tem muita coisa legal, assim, que a gente faz na academia de polícia. Mas tem essa formação que tem que passar. Entendi. E aí, quando vai para a área de trabalho, quando vai botar a mão na massa, de fato, existe o pessoal que vai para a linha de frente mesmo nos locais e tem o pessoal que faz análise. Ou tem gente que faz o jogo duplo. Como é que é? Ou você trabalha na linha de frente e vai lá no local de crime, ou você trabalha na área de análise das provas coletadas, ou você pode fazer os dois? Não, aqui a gente separa existe até uma resolução que diz que quem faz a coleta não pode fazer análise. É até uma forma de teste cego, né, para não ter viés de análise mesmo, viés de conclusão. Então, quem faz a coleta não faz a análise. Eu trabalho na rua, né, eu sou plantonista, então eu faço as coletas, por mais que eu seja geneticista, eu não posso processar as minhas próprias amostras. Então, aquilo que eu coleto, eu encaminho para o meu colega no laboratório para que ele faça o processamento. A gente tem duas possibilidades, né? Na verdade existem mais possibilidades, mas basicamente são duas possibilidades para atuação do perito em São Paulo. Então tem a possibilidade de você fazer um atendimento em local de crime direto, que é o que eu gosto de fazer, por enquanto, né? Enquanto a gente tem uma idadezinha boa aí, é o que eu gosto de fazer, ficar na rua e atender local de crime. E tem a possibilidade de atuar em laboratório também, que é igualmente desafiador, né? Porque existe uma peculiaridade muito grande, isso falando de amostra biológica, tá? É muito grande nas amostras que são processadas em laboratórios forenses. Quando a gente trabalha, isso eu vi uma grande diferença, quando eu trabalhei no mestrado com amostra de extração para fazer PCR, sequenciamento, eram aqueles DNAs bonitos, né, que super davam resultado, mas quando a gente vem para a área forense, a gente encontra um material muito mais fragmentado, muito mais desafiador no sentido de processamento, né? Mas tem duas possibilidades. Afunilando um pouquinho essa nossa conversa, vamos falar um pouquinho de biologia forense. Aproveitando, né, que a gente teve ontem o dia do biólogo. É verdade. Parabéns para nós. De que você é bióloga, eu também sou biólogo. Enfim, a biologia forense, como área aí associada, né, às ciências forenses, ela tem várias subdivisões, né? A gente fala biologia forense, parece que é uma coisa só, mas não é, né? Tem várias subdivisões, né? Quais que são essas subdivisões da biologia forense? A biologia forense, a gente pode usar ela, praticamente todas as subdivisões hoje que a gente aprende lá na faculdade, a gente pode, de alguma maneira, aplicar. Mas o que é mais usual hoje, né? Embora a gente possa usar todas as esferas de conhecimento, os mais usuais hoje são a parte da papiloscopia, né? Que é da parte de identificação humana propriamente dita, genética forense,
tem um uso bem grande aí, direto passa na TV. Recentemente e está ocorrendo ainda a campanha para os desaparecidos, né, para as famílias doarem seu material genético na tentativa de localizar e, porventura, familiares desaparecidos. Então, genética forense sempre ganha manchete. Entomologia forense, que é a parte dos invertebrados, né, dos insetos, tem uma aplicação maior. Então, tanto para identificação em local de crime, intervalo pós-mortem, tem uma série de aplicações ambientais para entomologia forense. É uma área bem complexa, bastante específica, então quem trabalha com isso eu tiro o chapéu. A gente faz as coletas, mas não faz as análises, né? Como eu falei para você, o mesmo vale para entomologia forense. Então sempre tem que ter um especialista nessa área para que possa auxiliar a gente. Só para deixar, desculpa te interromper, só para deixar um pouco mais claro, que tem gente que pode não conhecer o termo entomologia, que seria a análise de insetos, né? Isso, no local do crime, de repente você tem um corpo, e esse corpo pode ter um grupinho de insetos já devorando ele ali, e a análise desses insetos é importante, né? Também, essa é uma das aplicações, mas pode usar para material estocado, validade de alimentos, isso tem N aplicações para entomologia forense também. Tem o uso da botânica também para identificação de espécies ou até identificação de alguma coisa que possa correlacionar ali no local de crime, né? Crimes ambientais hoje é super importante, né? A gente vê aí a toda hora algum crime ambiental acontecendo. Então, a aplicação da ecologia em geral, né, para a resolução de crimes ambientais. Não é muito usual falar ecologia forense, a gente usa mais o termo crimes ambientais, mas tudo que a gente aprende em ecologia é aplicado na perícia de crimes ambientais. Então, faz pouco tempo, acho que uns 10 ou 15 dias, não mais do que isso, a gente teve a queimada no Parque Estadual do Juqueri. A minha equipe é que foi lá fazer a perícia, então é todo um levantamento da área, qual foi a causa, né? Isso é um dos principais, saber qual foi a causa, quem foi, né, o responsável por isso, mas não só, tem que saber fazer o levantamento daquela área, que tipo de espécie que estava ali, né, tanto flora quanto fauna, o que foi perdido ali, qual a estimativa do que foi perdido ali. Então, todo esse conhecimento de ecologia também entra para a parte de crimes ambientais. A gente tem outra parte da biologia forense que a gente chama, uma área um pouco mais recente, que a gente fala esse nome de forma mais recente, mas ela já é bem antiga, que é a parte de hematologia forense, que é onde eu me especializei também. E aí entra tanto na identificação humana quanto na reconstrução de cena de crime. Então, quem já viu Dexter por aí, esses seriados que falam de reconstrução de cena de crime por vestígio de sangue, né, por hematologia, também tem essa possibilidade aí de atuação, que é onde eu acabei me especializando. Tem N áreas, tricologia forense, que é a identificação por pelos, por fio de cabelo, então entra de certa forma na parte de identificação humana, para identificar se aquilo é animal, se é humano, ou que tipo de vestígio que a gente está lidando. Então tem uma aplicação gigantesca. E hoje, mais recentemente também a gente tem trabalhado com maus tratos de animais, que entra na parte de crimes ambientais, mas que também depende de avaliar o ambiente, qual é a condição ambiental. Então tem uma turma falando mais aí de veterinária forense, que acaba ficando ali no rol na nossa organização, né? Acaba ficando ali no rol de biologia forense também. Mas é isso, tem uma aplicação gigantesca, quase toda a biologia pode ser usada de alguma forma para resolução de crimes. O carro-chefe hoje é a genética forense. A entomologia está entrando com um pouquinho mais de força, agora que a gente tem tido mais treinamento, existem publicações que estão acontecendo com mais frequência, mas hoje o nosso carro-chefe é a genética forense e a gente também está implantando hematologia forense. Mas são essas as áreas aí de atuação. Só para exemplificar, para quem está acompanhando a gente, digamos que você esteja trabalhando num caso que seja necessário fazer uma análise genética para descobrir, de repente, algum vestígio
que leve ao culpado de um crime, né? Que tipo, o perito que vai na cena do crime, o que é que ele deve se atentar, por exemplo? Que tipo de prova que ele deve observar com mais, ou coletar, enfim? O que ele deve rastrear no local como prova para, por exemplo, fazer uma análise genética? Sangue. Então, no local de crime, a gente procura uma coisa que a gente chama o que tiver. Então, o que tiver, a gente vai ter que achar. É mais ou menos isso. E o legal de trabalhar com perícia é isso, porque um local nunca é igual ao outro. Então, a gente sempre vai buscar aquilo que o local oferece pra gente, né? A dinâmica do que aconteceu ali, o que ele oferece, a gente vai buscar o vestígio. Pode ser qualquer coisa, então depende da avaliação que a gente vai ter ali na hora. Pode ser saliva, pode ser vestígio de sêmen, pode ser sangue, pode ser cabelo. Qualquer coisa que a gente encontre pode ser um material que proporcione a identificação de alguém na cena. Então depende muito do que a gente vai encontrar, depende do tipo de crime também. Até a impressão digital dá para fazer análise de DNA também, não dá? Ou não? Hoje a gente faz análise de uma modalidade que a gente chama de DNA de toque, né? Então existem em algumas ocasiões a gente consegue levantar, sim. Tem no estado, hoje isso não é informação restrita, é aberta. No estado hoje a gente tem o banco de dados de DNA. Como que ele funciona? É um banco de dados que ele é alimentado, né, com fragmentos lá já estabelecidos de DNA, de identificação de pessoas. E inicialmente, como que esse banco foi alimentado, né? Ele foi alimentado por pessoas que já haviam sido condenadas por crimes hediondos e começou-se por pessoas que já foram condenadas, que é o que a lei permite, já foram condenadas por crimes de alguma natureza sexual. Essas pessoas, elas foram identificadas geneticamente e o DNA delas foi para o banco de dados. Então, não só elas, tá? Não só essa natureza, existem outras. Só estou dando exemplos de como o banco se firmou em São Paulo. Ele já existia, mas ele ganhou projeção nesse momento. Então, existe esse banco de dados, a gente pode coletar material na cena de crime, comparar com esse banco de dados e ver se a pessoa já está lá, se ela já está identificada ou se existe uma comparação positiva com algum outro local de crime que a pessoa ainda não foi identificada. Então, esse material ele continua lá e a gente, conforme vai coletando materiais na cena de crime, vai alimentando esse banco, que ele conversa com o banco de dados de outros estados, por intermédio da Polícia Federal, né? Então, é possível identificar pessoas, autores, vítimas, sei lá, qualquer tipo de público que já esteja no banco de dados. Então, a gente coleta essas amostras, pode ser DNA de toque, pode ser saliva, pode ser sangue, isso é processado. Se ele tiver os requisitos para compor o banco, aí ele entra e aí a gente pode identificar também ali o autor, vítima, enfim. Bacana, isso é interessante. Isso é uma das coisas mais interessantes. Isso é recente, viu? Isso é recente, mas dentro da genética, é recente assim. O banco em si, o trabalho de genética forense, ele já existe há muito tempo. Desde lá da década de 90, meados de 90 e tudo mais. Mas ele tomou um status de integração. Então, a partir do momento em que as amostras começaram a conversar entre si dentro do estado e entre os estados, foi aí que ele ganhou uma projeção maior. Quem tiver interesse, esses dados são públicos também, eles estão no site da Rede Integrada. Que bacana, sim. Perfis genéticos. Muito interessante. Então, e como te disse, tem muita gente que é interessada nessa área de perícia criminal, de ciências forenses de uma maneira geral. E como é que está o mercado de trabalho para quem tem interesse em seguir por essa área? Tem muita oferta? É só na área, só na esfera pública? Tem também como atuar na esfera privada, que inclusive foi uma das perguntas que fizeram aqui.
Fala um pouquinho sobre a perspectiva, né, de atuação e de oferta, de demanda por esse tipo de profissional. Certo. Perito criminal, ele é um funcionário público, ele é um servidor público, então obrigatoriamente passa por concurso. E aí vai depender da demanda e o que o Estado vai abrir ou não concursos. Então cada Estado tem autonomia para abrir seus concursos, aí o intervalo depende, não tem muita regrinha de quando vai ser o próximo concurso. O meu foi em 2013, ainda não abriu outro depois disso, então é sempre algo que precisa ficar de olho. Então a demanda para perito criminal, claro que sempre tem, nossa, se entrasse mais 10 na minha equipe eu ia ficar super feliz. Mas a demanda sempre tem, só que depende do que o governo faça as suas contas e veja se é possível incluir isso no orçamento, e aí ele coloca ou não, e depende da defasagem também. Então, perito criminal é só por concurso público e depende do Estado. Tem a possibilidade, quem quer trabalhar com perícia, aí não é perícia criminal, é perícia civil, se você for um especialista e achar, eu tenho o perfil de perito criminal, de perito civil e trabalhar nessa área, a pessoa ela pode se inscrever nos tribunais como um perito na área dela. Então, por exemplo, alguém que seja engenheiro e queira atuar em perícias cíveis na área da engenharia. Então, ele pode se inscrever no site do tribunal da região dele, do estado dele, e falar, olha, eu tenho interesse. E aí, o que vai acontecer? Quando o juiz pegar uma causa que seja, um caso lá que seja da área dessa pessoa, ele vai falar, eu tenho o Fábio aqui, que é especialista em engenharia ambiental. Então, eu vou perguntar para o Fábio quanto que ele cobra para fazer essa perícia nesse caso. E aí, ele determina, né, ele passa esse caso para essa pessoa que vai fazer a perícia, vai fazer um relatório e vai entregar para o juiz para que ele tome as providências. A pessoa cobra os seus honorários, isso é pago pelo tribunal, e aí depende se a causa, o juiz pode dar ganho de causa para alguém ou não, essa pessoa pode custear essas despesas. Aí depende de cada caso, mas é uma possibilidade atuar como perito judicial, tá? Que é o nome. Entendi. Não, pode falar. Pode falar. Não, outra possibilidade o termo de trabalho. Técnico. Sim, vamos falar. O termo assistente técnico é uma pessoa, um personagem ali dentro da perícia criminal que ele pode atuar ele pode avaliar os laudos técnicos periciais. Isso quer dizer que é um perito criminal? Não. Assistente técnico, ele é nomeado pelas partes. Então, tem lá o perito judicial, que é nomeado pelo juiz, e o assistente técnico, que ele é nomeado pelas partes. Que partes? Qualquer parte. Pode ser ator, pode ser vítima, pode ser... Enfim, quem quiser nomear um assistente técnico. E o que ele vai fazer? Basicamente, ele vai questionar o meu trabalho. Aliás, avaliar o trabalho do perito criminal. Então, ele vai ver como as análises foram feitas, o que foi coletado, e ele pode imprimir a opinião dele num relatório, como se ele avaliasse o que foi feito, né? Ele pode dizer ali, fazer os seus questionamentos, sugerir quesitos para as partes, para que sejam perguntados para o perito esclarecer. Então tem a figura do assistente técnico também. E assistente técnico, ele precisa ter alguma formação, alguma especialização em perícia, enfim, ou pode ser qualquer profissional, mesmo que não tenha uma formação específica em perícia? Não tem nenhum documento dizendo o que precisa ter. Tem que ter curso superior, né? Mas não tem nenhum documento dizendo quais as formações que esse assistente técnico precisa ter. Só que é um assistente técnico que ele vai avaliar o trabalho de um perito criminal. Então, quando a pessoa contrata um assistente técnico, esses contratos eles não são baratos, né? Quando a pessoa contrata esse tipo de serviço, ela tem que contratar alguém que seja qualificado bastante para representar ela, as dúvidas dela naquele contexto, né? Dentro daquele laudo pericial. Por exemplo, vamos pensar aí num caso de homicídio, que é o que a perícia criminal mais atende hoje em crimes contra a vida. Então, de repente eu tenho uma parte que quer questionar como
o seu ente, como se deu o evento que levou a óbito o seu ente, né, o seu parente. Então, talvez ele queira saber como que aquele laudo foi feito, como que as análises foram feitas. No meu caso, eu sou especialista em mancha de sangue. Então, se eu coloco uma análise de mancha de sangue, dizendo qual foi a dinâmica, como que se deu, e etc, etc, o assistente técnico ele pode perguntar ou ele pode fazer considerações sobre a minha análise. Mas isso é importante, desde que ele tenha também a formação nessa área, senão ele pode acabar não servindo ou aos interesses da parte ou aos questionamentos que ela gostaria de sanar. É sempre importante quem ter a figura do assistente técnico. Eu sei que deve ter perito aí que vai achar que eu sou meio maluca, de certa forma eles questionam o nosso trabalho, né? Mas a gente tem que ter segurança naquilo que a gente apresenta, né? A gente começou a falar no começo da live sobre método científico e tudo mais. O método científico ele não admite dois resultados diferentes para a mesma análise, né? Então, no fim das contas, se o perito ele procedeu a uma análise correta, se ele respeitou a cadeia de custódia, se o local começou certinho lá com preservação, etc e tal, é direito da parte ter um representante que esclareça para ela o que foi feito. Então, é uma outra possibilidade de trabalho. Assistente técnico que é particular, não é perito criminal, mas ele pode ter acesso aos laudos criminais. Entendi. Mas ele acaba fazendo um trabalho de perícia também, né? Quer dizer, sim, de certa forma é uma perícia indireta. Se está analisando o que o perito fez, é uma forma de perícia também. Sim, né? sim. É por isso que a pessoa tem que ser bem qualificada na área também. Interessante isso. Quer dizer, então, pessoas que estejam interessadas nessa área de perícia, né? Ou é concurso, perito criminal, ou se inscreve para ser selecionado perito judicial, perito judicial, ou pode ser assistente técnico. Basicamente, esses são os três caminhos, né? Isso, são os três caminhos. Bacana. Isso aí, para quem está assistindo a gente, está interessado, pode ser um mapa, né, por onde seguir. Interessante. Ok. E você falou que você se especializou na área de manchas de sangue, né? Isso entra dentro da hematologia forense, especificamente? Isso, entra sim. Eu fiz essa especialização em análise de padrão de mancha de sangue, que é para reconstrução de cena de crime a partir de sangue, né, de vestígio de sangue. E hoje a gente está implementando protocolos, né, específicos dentro da instituição, mas entra na parte de análise de local de crime, principalmente de crimes violentos, né, de crimes contra a pessoa, crimes contra a vida, que tenham essa perspectiva. E aí acaba tendo esse vestígio que é bem abundante, ou às vezes ele é até apagado da cena, né? Existem tentativas de apagar o vestígio, o sangue da cena, a gente também resgata isso dentro da hematologia forense. Entendi. Então é isso aí. Até explica o fato de você estar na rua em vez de estar no laboratório. É um tipo de análise que tem que ser feita in loco, né? De repente, como as manchas estão ali, isso pode indicar a história do que aconteceu. Basicamente é isso, né? A direção da gota de sangue, esse tipo de coisa, não é? Sim, elas contam tudo, assim, desde posicionamento, não precisa nem conversar com ninguém, elas são bem falantes. Elas dão desde posicionamento das pessoas, dos objetos, por vezes é possível identificar quem esteve ali, né, de repente um álibi, quem não esteve. E aí tem outros segredinhos que se eu te contasse, eu teria que te matar, então não posso falar. Mas tem muita informação que dá pra tirar das manchas de sangue, sim. É um universo paralelo, assim. Tem gente que me chama de Dexter, mas não é tão assim. Ele é psicopata, eu acho que pois é. É Dexter sem a psicopatia. Então, tá bom. Então, é um Dexter. É o Dexter do bem. Se bem que muita gente... À noite eu tô em casa, bem, eu juro. Bacana. Legal, Keila. Foi um bate-papo, acho que foi muito produtivo, né? Eu acho que quem se interessa na área de perícia deu para ter uma boa noção aí a respeito, né? Tanto do trabalho de perito em si, da criminalística,
quanto também da área da coisa mais aplicada em si, né? E aí eu quis dar um pouco mais da direção para a área da biologia forense, e não foi à toa, porque afinal de contas, né, a gente é biólogo e a gente combinou aqui, eu e você, de apresentar um curso, não foi isso mesmo? Então, mesmo. essa é a surpresa que eu falei lá no comecinho, que eu ia falar agora aqui no finalzinho, que é justamente o curso que a Keila vai oferecer aqui para gente, que é o curso de Biologia Forense, né? Então, esse curso, para quem estiver interessado, ele vai ser ministrado pela Keila no dia 18, quer dizer, sem ser no próximo sábado, no sábado seguinte, daqui a 2 sábados, né? É um curso de dia inteiro, vai ser curso online, transmissão online e ao vivo, né? Então, nessa época de pandemia, não dá para a gente arriscar de fazer curso presencial ainda, né? Apesar de os números serem um pouco mais animadores agora no momento, mas ainda não dá para a gente ficar arriscando de fazer aglomeração, pelo menos essa é a nossa visão aqui da Exxon. Então a gente vai esperar um pouco mais para fazer curso presencial. O curso de Biologia Forense já foi, inclusive, oferecido pela Keila uma vez no presencial, na nossa sede, lá em Perdizes, e é um curso que sempre é muito elogiado, né? A Keila, como vocês puderam ver aqui, ela domina amplamente o assunto, né? E é um prazer muito grande, mais uma vez, estar oferecendo esse curso, e que vai ser, então, no dia 18. E quem participou da live aqui com a gente vai fazer um desconto, então, de 20% na inscrição. Essa é a nossa surpresa, é o nosso brinde aí para quem participou, tá? Então, 20%, eu vou dar algumas referências aqui. Então, quem tiver interessado em fazer a inscrição pelo nosso site, é só acessar exoncursos.com.br e procurar a aba de inscrições e mencionar o código promocional Forense. Só colocar lá, já ganha os 20% de inscrição, né? Pode também fazer a inscrição pelo WhatsApp, falar que viu, né, que assistiu a live, pelo nosso WhatsApp de DDD 11, que é aqui de São Paulo. O número é 99204-9964. Ou também, se preferir, pode entrar em contato pelo direct aqui no Instagram e também falar, né, que está interessado, e a gente dá o desconto também de 20%. Né? Que você podia fazer um apanhadão geral do que você vai falar nesse curso no dia 18, né, para as pessoas terem uma noção do que se trata. Maravilha. Então a gente vai falar amplamente de biologia forense, que é um assunto que eu gosto pouco, né? A gente fez o curso presencial em 2019, mas quem fizer agora vai ser um curso completamente diferente. Então eu já fiz umas renovações aí. A gente vai ter uma parte especial em hematologia e genética. Teve umas coisinhas que foram modificadas, tá? Tem casos novos aí pra gente analisar também, coisas que apareceram bastante aí no decorrer desses 2 anos, que a gente não vai ser curso presencial. Tem novidade na parte de crimes ambientais, algumas atualizações. Então, quem quiser aí se aventurar nessa área, vai ter coisa nova aí. A gente vai passar um sábado todo conversando de todas essas áreas aí de biologia forense que a gente comentou aqui na live. A gente vai falar um pouquinho mais aprofundado no dia do curso. E quem tiver aí alguma dúvida, a gente conversa também sobre essas modalidades aí de trabalhar com perícia no dia do curso também. Você apresenta muitos exemplos, né, de casos em que a entomologia forense resolveu, de que a genética forense resolveu, de que a hematologia forense resolveu. Então, é um curso que eu acho que é extremamente interessante. É um curso de difusão cultural, né, de uma maneira geral, e é também um curso para quem está interessado, de repente, em estudar para concurso, enfim. É um curso muito rico, vale a pena para quem tem interesse, né, participar. Kelinha, muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer conversar com você.
E eu achei que foi extremamente produtivo esse nosso papo. Como você mesmo disse no começo, essa nossa live era para ter ocorrido alguns meses atrás, teve lá alguns percalços no meio do caminho, a gente teve que adiar, né? Mas que bom que deu certo para a gente fazer isso agora. Estamos aqui, todos bem. É isso aí. Agradeço bastante e agradeço também o pessoal que participou e que ficou aí até agora, né? E só para também deixar registrado, essa live ela vai ficar gravada no nosso Instagram. Então, se você quiser rever, quiser assistir novamente a live, é só acessar a nossa página aí do Instagram, nosso perfil no Instagram, vai estar gravado isso lá. E, posteriormente, eu também vou disponibilizar isso daí no YouTube para quem quiser também assistir por lá. Ok? Então, Maravilha. é isso daí. Keilinha, muito obrigado. Obrigado também, agradeço aos pessoal que ficou até o final. E até a próxima. Ah, sim. Até a próxima. Antes que eu esqueça. Daqui por diante, em todo sábado, está programado de a gente fazer uma live de temas diferentes. Inclusive, no próximo sábado, o tema vai ser Amazônia e o desequilíbrio climático que está associado aí com a destruição da Amazônia. Vai ser com a doutora Luana Basco, que inclusive estava aqui até pouco tempo atrás, que inclusive fez uma pergunta que eu mandei para você. E a cada sábado a gente vai ter um tema diferente, uma live diferente também. Quem está participando, de repente quiser sugerir novos temas, também podem sugerir, né? A gente está aberto aí, de repente a gente procura pessoas que possam vir aqui conversar com a gente e a gente expandir cada vez mais os temas. Ok? É isso aí. Muito obrigado. Tchau, Keilinha. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima.